Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Eu queria convidá-lo agora a estender as suas mãos e abençoar este homem que já é abençoado, para que Deus o use de uma forma sobrenatural para falar para a minha vida e para a tua vida nesta manhã. Se você concorda com isso, estenda as suas mãos para cá, vamos abençoá-lo. Pai, eu quero te louvar pela vida do teu filho. Te louvar, ó Pai, porque eu tenho certeza que, como já foi e tem sido, o Senhor o usará como instrumento do Senhor nessa manhã. Deus, dê direção, dê orientação, dê graça, dê entendimento a ele, ó Pai. Que ele transmita tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Abençoe a sua vida, seu ministério, sua família. Guarda o seu coração, ó Pai. E nos abençoe nesta manhã com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. O tema da lição de hoje é um tema muito bom de se falar. E por mais que você tenha lido a sua revista, eu espero que você tenha lido, nós temos condição de irmos bem mais além. A gente poderia falar por horas aqui. O tema de hoje é namoro, casamento e divórcio. E a igreja precisa, sim, falar sobre esses três tópicos. Porque essa semana o pastor Carlos me ligou, me convidando para ministrar essa aula. E na quinta-feira nós tínhamos uma programação com os adolescentes. E eu fiz uma pergunta para eles que me deixou assustado. Quantos eram filhos de pais separados? Nós tínhamos ali, pelo período de férias, diminui uns 60 a 65 adolescentes. Praticamente 50% daqueles adolescentes levantaram as mãos. Ou seja, no meio de 60 adolescentes, praticamente 30 são filhos de pais separados. Outro dia um irmão me perguntou: pastor, mas por que está havendo tanto divórcio? Por que tanto casamento está acabando? A resposta é uma das respostas. O divórcio começa no namoro. Está terminando, está dando errado, porque começou errado. Aquilo que se começa errado, dá para consertar, mas se você não luta para consertar, vai terminar de modo errado. Então, nós vamos fazer uma abordagem aqui hoje, para que nós possamos abrir nossos olhos para essa realidade. Nós que somos pais precisamos estar atentos às realidades emocionais, sentimentais dos nossos filhos. Nós que somos casados, nós precisamos blindar o nosso casamento, entender o propósito de Deus para as nossas vidas enquanto marido e enquanto mulher. Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a mão. Meu irmão, não precisa ficar com vergonha de ser solteiro não, pode levantar bem alto assim. Agora que é 10 horas, não deu tempo nem do desodorante vencer ainda. Eu profetizo na sua vida um marido, uma esposa abençoada, amém? E falando isso eu já falo, cuidado você que é solteiro, porque tem muito profeta de Deus aí, eu ainda não sei de qual Deus que eles estão profetizando não, que ele põe a mão na cabeça do homem e fala assim: eu profetizo sobre você, porque Deus está me mostrando que vai dar uma mulher de Deus para você. Isso não é profecia não, irmão, tem nada de profecia nisso aí. Isso é óbvio. Se você é homem, Deus só tem uma mulher de Deus para você. Se você é mulher, Ele só tem um homem de Deus para você. Fora isso, é mentira, é engano do diabo, é ilusão, é coisa que estão tentando disseminar através do inferno na sociedade hoje. Então, cuidado com essas profecias. Eu vejo que você vai casar daqui 7 anos. Aí a pessoa fica esperando 7 anos. Aí não arruma nem um namorado. Não, eu vou casar daqui 7 anos. Aí não casa, aí não me decepcionei com Deus. Você não decepcionou com Deus não, você decepcionou com um homem que lançou uma profecia maligna, uma profecia infundada sobre a sua vida. Então por isso que a igreja precisa tratar desses assuntos, porque nunca a família foi tão atacada como ela está sendo nos últimos anos, e principalmente nesse último ano. Hoje o foco não é mais em estabelecer a família como um lugar onde Deus vai estar, e onde os componentes da família, os que integram essa família, têm o desejo de satisfazer a vontade do Senhor. Não, o que se prega hoje, lá fora, no mundo secular, é que o que está em alta é a valorização do prazer, a satisfação pessoal. Se eu estou bem, não importa o resto. Na verdade, nós estamos vivendo uma época de satisfação
da carne, dos desejos da carne, e não dos desejos ou da vontade do Senhor. E aí nós nos esquecemos que a vontade do Senhor para nós, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas nós, e mesmo nós crentes, às vezes nós somos tomados e levados a satisfazer a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu. E nos esquecemos de fazer a vontade de Deus. Nós vamos ver que nos padrões bíblicos, o casamento, né, assim como em algumas sociedades ainda hoje, eles eram arranjados pelos pais. Não tinha aquela coisa do grande amor da minha vida, eu vou casar. Eram casamentos, na grande maioria, arranjados pelos pais, sendo que os noivos, às vezes, eles se conheciam poucas horas antes da cerimônia, ou dias antes das cerimônias. É o chamado falar que aquela moça está prometida para aquele rapaz. E os judeus, eles seguiam esse costume. Algumas regiões ali de Israel, ou mesmo da Ásia, da África, ainda grandes sociedades exercem esse costume. Nos muçulmanos ainda é comum esse tipo de prática. E um caso bíblico de que foi muito comum e que todos nós conhecemos, talvez você vai achar que não, mas se você ler, você vai perceber. O caso de José e Maria, a mãe de Jesus, o pai adotivo de Jesus. Não houve aquela história de que José estava passando e se apaixonou por Maria, e foi lá, conversou com ela, mandou flores, e ela correu para os pais e falou: nossa, pai, conheci um rapaz lindo, trabalhador, honesto, temente a Deus, e eu quero me... Não, o casamento deles foi um casamento arranjado. Maria estava prometida para José, e na época do seu casamento, ela era uma jovem. Por mais que hoje, no nosso contexto, possa parecer jovem demais, mas naquela época era comum. Maria, na época do seu casamento, ela devia ter entre 14 e 16 anos, aproximadamente. E José já era aí dos seus 25 para cima. E isso era muito comum. Por mais que a gente ache que essa idade é prematura para se casar, e no nosso contexto histórico atual realmente é, mas naquela época era muito comum. Mas você não vai ver na história de José e Maria o momento de namoro. Não, ela já estava prometida, ela já foi tomada por noivado, por José, e por isso dá grande preocupação quando o Espírito Santo, através de um anjo, fala que ela teria um filho. E ela fala: como, se eu ainda não conheço homem algum? Ou seja, como que eu vou me engravidar se eu ainda sou virgem? Se o meu esposo, porque como ela já estava prometida a José, já havia ali também um compromisso pré-nupcial. E toda essa narrativa desse momento que você conhece, José vai lá: agora eu vou mandar essa menina embora, eu vou falar para os pais que eu não caso mais, e o anjo fala: não, você vai honrar o seu compromisso, porque é do Senhor. Mas você não vai ler na história que José ia para a casa de Maria no sábado à tarde, eles ficavam ali namorando, que eles iam andar na rua de mão dada. Você não vai encontrar isso. E para você que deseja ter um namoro bíblico, desiste, porque você também não vai encontrar na Bíblia nenhuma referência sobre namoro. Não existe, de Gênesis a Apocalipse, você não encontra nenhuma citação sobre namoro. Por quê? Porque o padrão de Deus é o casamento. A vontade do Senhor é o casamento. Não é vamos usar uma expressão aqui estranha, não é o beijo, o abraço. Queridos, nós, há 2 anos atrás, trouxeram um pastor, que era líder dos adolescentes, o Marlos, mas o pastor Gustavo, eu ainda falei: vocês tomem cuidado, porque esse irmão, a hora que ele pregar na igreja, ele vai assustar. Eu já conheci o pastor, mas ele falou uma coisa que não é em 100% errado. O beijo na boca, ele é o começo do ato sexual. Não tem como. E não precisa levantar a mão, não. Mas nenhum de nós, possivelmente, foi gerado sem antes haver um beijo na boca. Os meus filhos não foram gerados sem antes haver um beijo na boca. Por quê? Porque a intimidade sexual do casal,
o relacionamento sexual do casal, que vive debaixo de um relacionamento sadio, de um relacionamento abençoado por Deus, ele não é somente o ato sexual, ele tem toda uma preparação de carinho, de carícias. Então, o beijo é o start de uma relação sexual. Mas como assim, pastor? Eu namoro e eu beijo na boca, mas eu não tenho relação sexual. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O jovem ou adolescente que beija na boca, que se abraça, fala assim: não, pastor, eu beijo a minha namorada na boca, eu abraço, a gente até dá uns abraços bem apertados, mas eu não sinto nada. Procura um psicólogo, irmão, você está doente. Ou então você está mentindo. Ou então você virou anjo, tem que ir para o céu. Então por isso que Paulo nos orienta que é melhor não se abrasar. Mas se isso acontece, então é melhor que case. Agora, como que nós vamos então definir, né? Eu tenho brincado com os adolescentes, a partir do segundo semestre nós vamos mudar o padrão da idade de namoro. Nós vamos adotar o padrão de Isaac. Isaac era jovem quando começou a namorar, tinha 40 anos de idade. Então nós vamos adotar para os adolescentes o padrão de Isaac. Eu sei que vocês estão aí, brincadeira. Mas nós temos tomado cuidado, quando o assunto é namoro, de orientar o seguinte: o primeiro passo para o namoro tem que ser oração. Se você não ora, você não vai saber a direção de Deus para a sua vida. Um casamento abençoado, ele começa antes do namoro. Ele começa com oração. Um divórcio começa com um namoro fora dos princípios de um homem e de uma mulher de Deus. Como assim? Se você tem um relacionamento de namoro que envolve carícias sexuais, ou mesmo um ato sexual que envolve mentiras, desrespeito, é isso que você vai ter no seu casamento. Porque o namoro que tem relacionamento sexual, ele vai gerar feridas emocionais, e quando chegar na hora do casamento, uma das duas partes vai olhar e falar assim: será que era só comigo? Porque o diabo vai começar a acusar, o diabo vai começar a condenar. Então, quando o namoro ele está errado durante o seu processo de namoro, vai gerar um relacionamento conjugal com muitos erros, e possivelmente vai culminar esses erros num divórcio. Então por isso que antes de namorar, você que é solteiro, preste atenção, você precisa buscar a direção de Deus. E talvez você questione: pastor, mas se Deus não tem padrão para o namoro, ele tem padrão para o casamento, ele não é da vontade de Deus eu namorar. Estamos chegando num acordo. Você está começando a entender a história. Mas, aí você pergunta: por que Deus, então, aceita o namoro? Porque na verdade nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a nossa vontade, nós estamos vivendo conforme os nossos desejos, e Deus respeita o nosso desejo. Ainda que não seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, Ele sabe que eu e você somos carne, somos ossos, somos emoções, e que nós vamos viver segundo a nossa vontade. Mas essa não era a vontade de Deus. Agora, os tempos mudam, pastor. Tudo bem, os tempos mudam, mas Deus fala: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Ele não vai mudar princípio, querido, só porque você está apaixonado. Ele não vai mudar princípios dele só porque você olhou. E deixa eu falar uma coisa: não me diga: não, eu me apaixonei. Eu nem falei que eu ia fazer isso. Por exemplo, né, eu acho que o próximo casal aqui é você, né, Lidiane? Vocês dois que vão para o próximo casamento. Eu esqueci seu nome, irmão. Marcos. Ele não se apaixonou pela Lidiane, porque um dia ele chegou e falou: gente, essa menina, ela é trabalhadeira, estudiosa, cozinha bem, passa uma roupa bem demais da conta, e o português dela é perfeito. Eu tenho certeza que não foi por isso. Um dia ele olha para a Lidiane, fala para ele, né? É a mulher mais linda da terra, me apaixonei. E da mesma maneira a Lidiane para ele. Não foi pelo olhar que vocês se apaixonaram. O primeiro instante foi o olhar. Nós nos apaixonamos, queridos, por aquilo que nós vemos. Então, irmãs, andem-se bem vestidas, bem arrumadas. Os irmãos também. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. O namoro, vocês vão ver que envolve
muito mais coisas do que isso. O melhor exemplo para hoje de um namoro se tornar um casamento abençoado está no livro de Gênesis, capítulo 64. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver a história de Isaac e Rebeca, de como foi esse processo até que eles se casem. E começa quando Abraão chama o seu servo, fala: olha, você vai lá escolher uma esposa para o meu filho, mas antes você vai jurar pelo Senhor. Você vai pôr a mão sobre a minha coxa e vai jurar pelo Senhor. Queridos, por mais estranho que isso possa parecer, de um pai pedir para um empregado buscar uma esposa para o seu filho, era o costume daquela época. Então, vamos entender o contexto histórico. Agora, o que é que nós pegamos para hoje, nesse momento? Antes de iniciar qualquer relacionamento de namoro, Deus deve estar em primeiro lugar. Antes de sair daquele lugar, o empregado de Abraão teve que fazer um voto com ele, de jurar divórcio, ou seja, de fazer um compromisso diante de Deus. Esse é o princípio. Você quer namorar? Amém. Você não está errado, não. É sinal que a vida está fluindo dentro de você. Mas o primeiro passo, coloque Deus em primeiro lugar. E aí, continuando, Abraão vira para o seu funcionário e fala assim, que tinha que ser uma mulher que não fosse dos cananeus, mas que fosse uma mulher segundo a sua parentela. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que crente tem que namorar com crente. Crente tem que se relacionar com crente. Jairinho cantou uma música aqui uma vez, que você é ovelha. Ovelha não mistura com gato. Não, pastor, eu estou apaixonado por aquele rapaz, ele é um gato. Deixa eu falar, gato vive no lixo. Não, mas o meu gato ele é domesticado, ele vive dentro do sofá. Solta ele para ver se ele não vai procurar uma lata de lixo. Agora ovelha não. Ovelha vive no aprisco junto com o pastor. Então ovelha não mistura com gato. Crente tem que namorar com crente. Será que é mesmo? Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Perdão, queridos, não é primeiro, não é 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Isso nos dá uma base para falar isso para você. Você que é solteiro, não se envolva com um jovem, com um rapaz, com uma moça que não seja crente. Esse foi o primeiro detalhe que Abraão observou, que tinha que ser a esposa de Isaac. Ele vira para o servo e fala, que seja da minha parentela. Isso aqui, queridos, nos deixa claro, se você quer ter um relacionamento abençoado, se você quer ter um marido de Deus, uma mulher de Deus, que seja dentro da igreja. Ah, pastor, eu vou evangelizar e vou trazer ele para a igreja, vou trazer ela para a igreja. Nós já acompanhamos casos que deram certo, mas na maioria dos casos que nós acompanhamos, o rapaz saiu da igreja, a moça saiu da igreja. Nós acompanhamos casos que a moça foi lá e pescou o rapaz, né, e trouxe para a igreja, e o rapaz ficou crente, e a menina quase que desvia. E o rapaz é crente, converteu, batizou. Então, são coisas que é muito arriscado você entrar nessa área. Então, faça como Abraão, escolha alguém que seja da família do Senhor. No versículo 12, lá de 64, o servo que agora representa Abraão e Isaac, ele pede direção para Deus, para ele não errar. Ele ora para o Senhor, fala, Deus, que eu não erre, e que quando eu chegar ali, Senhor, aconteça assim, assim e assim. Ele pede uma direção para o Senhor, porque ele sabe o seguinte, que ele tinha
um compromisso com o seu patrão, que era Isaac. E ele sabia também a diferença que poderia acontecer, o desastre que poderia acontecer, caso ele leve uma mulher que não fosse da família de Abraão. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Peça direção para o Senhor. Busque a direção. Jovens, você simplesmente olha, se apaixona, nossa, que rapaz bonito, que moça bonita, é essa que eu quero, é esse que eu quero. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele vai lá, se apaixona, e não podia casar com aquela, mas não, eu quero é aquela ali, pai. E todo mundo sabe o desastre que se tornou a vida de Sansão, depois que ele se casa com aquela mulher. Por quê? Porque estava fora dos princípios de Deus, não buscou direção de Deus. Não, mas eu orei pelo meu namoro. Quantos meses? Não, eu orei 3 dias. Deus está falando, fazendo milagre com você, irmão. Você tem que começar a orar pelos enfermos, porque Deus vai curar. É claro que eu não estou querendo mensurar de 2 dias a 1 ano e meio. Mas você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ter direção de Deus. Você conhece a pessoa hoje, amanhã você está namorando. Você conhece a pessoa hoje, amanhã está lá aos beijos e abraços. Vigia, a palavra de Deus fala, vigiai e orai. Não basta a pessoa ser só gente boa, tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, a pessoa que quer servir na casa do Senhor. Imagina, você serve na casa do Senhor, de repente é um líder. Não, agora eu vou arrumar uma namorada. Ah não, mas eu não vou poder vir dia de domingo, porque dia de domingo é dia dela estar com a família, então eu tenho que acompanhar. Já está errado, tem que estar na igreja. Não, mas eu vou parar de dirigir o grupo, porque o grupo é no sábado, ou o grupo é dia de semana, e ela não quer que eu fique dirigindo o grupo. Está errado, dá um tchau para essa menina logo, meu irmão. Ela está sendo atraso na sua vida, não está sendo bênção na sua vida não. Então quando ele busca a direção de Deus, o que Deus faz? Ele move aquele lugar e leva Rebeca exatamente para onde ele estava. Ele fez a vontade do homem? Não. Deus está mostrando para o homem que estava ouvindo a sua oração e mostrando a ele a vontade para a vida de Isaac. Então chega a Rebeca e faz exatamente como aquele homem tinha orado ao Senhor, porque Deus tem prazer em mostrar para mim e para você qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Se você buscar a Deus verdadeiramente, você vai descobrir a vontade do Senhor. Ele não tem segredo, ele não tem dificuldade em revelar a vontade do Senhor. A palavra de Deus fala que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Ou seja, os segredos de Deus, a intimidade do Senhor, são para aqueles que vão buscar ao Senhor. Pastor, mas eu preciso espiritualizar tanto assim a questão do namoro. Não, você não precisa espiritualizar tanto assim. Você tem que espiritualizar ainda mais. Porque se o seu namoro for, digamos, espiritualizado, ou seja, se você colocar Deus no centro do seu namoro, sabe o que vai acontecer? Ele vai se tornar num casamento abençoado. Essa é a chave. Esse é o segredo. Jovens que estão aí namorando. Ah não, eu vou namorar com a moça da igreja. Graças a Deus eu ainda não vi isso não, porque se eu ver eu vou mandar vir aqui para o meio da igreja. Ah não, eu vou namorar, eu vou ficar lá no estacionamento, lá perto da tenda, lá vou ficar lá quietinho. Não, quer conversar? Vem aqui para o centro da igreja, onde todo mundo vai te ver. Para que isso, pastor? Para você fugir da aparência do mal. A palavra de Deus não te ensina para você fugir do mal, é da aparência do mal. Então leve um namoro com princípios éticos, com princípios de um homem e de uma mulher que busca fazer a vontade do Senhor. Pastor, o que eu posso fazer no namoro? Tudo que você quiser fazer, mas tudo que você possa fazer na frente dos seus pais. Aquilo que você não pode fazer na frente dos seus pais, meu irmão, você não pode fazer em lugar nenhum. Pastor, meus pais são permissivos demais, então não faça também. Mas aquilo que você pode fazer sem constrangimento na frente dos seus pais, é isso que você pode fazer no seu namoro. O pai da moça não aceita que você fique abraçando ela demais. Então, é nem na frente dele e nem nas costas dele, em lugar nenhum. Sabe o que é isso? Honrar pai e mãe. Aquilo que você pode fazer dentro da sua casa,
porque você tem o respeito dos seus pais, porque os seus pais conhecem a palavra de Deus. Esse é o padrão para o seu namoro. No versículo 28 de Gênesis, aquela moça corre e conta para os seus pais a conversa que ela teve com o servo de Abraão. Sabe o que é isso? Eu não vou namorar escondido. Os primeiros a saberem que eu estou apaixonada, serão os meus pais. Tem que ser os primeiros. Não, mas meu pai é muito rígido, minha mãe é muito quadradona. Meu irmão, se o seu pai e a sua mãe não podem saber que você está apaixonado ou apaixonada, desiste. Já começou errado. Se você não tiver a bênção dos seus pais, não começa. Nós falamos, nós enquanto pastores, enquanto líderes, nós não autorizamos ou desautorizamos namoro. Quem vai autorizar, quem vai abençoar, são os pais. Nós vamos acompanhar, nós vamos, como se diz, monitorar esse namoro. No dia dos namorados, o que a gente fez? Foi eu, pastora Juliana, Fernando, Eliane, Odilon e Alessandra. Pegamos os meninos aí que já estão com os 17, uns que estão fazendo 18, que estão orando, tem um casal que já estava namorando. Fomos todo mundo para a pizzaria. Como diz os 3 casal de babá, né? Mas levamos os meninos junto com a gente para quê? Para ter comunhão. Para que eles juntos tivessem comunhão. Acompanhar o namoro. Pai, mãe, se você não está acompanhando o namoro do seu filho, você está errado. Você tem que sentar com o seu filho e conversar com a sua filha. No verso 51, o pai de Rebeca abençoa a sua filha para que vá e se tome por esposa de Isaque. Mais uma vez, não existe namoro, não tem como haver um casamento abençoado se o pai e a mãe não abençoar. O pai de Rebeca fala, minha filha, você quer? Quero. Então vai, que o Senhor te abençoe. Ele abençoou a filha. Quando eu pedi a pastora Juliana em casamento, primeira coisa que o meu sogro fez, se ela quiser, ou seja, ele transferiu a responsabilidade para ela, né? Ela não era boba de não aceitar, né? Mas depois ele falou o seguinte, eu abençoo. Nós tínhamos a bênção dos pais dela, tinha a bênção da minha mãe e do meu pai, né? Minha mãe, como diz, rezou a cartilha para ela lá, sogra, né? Mas a primeira coisa, tem que ter a bênção dos pais. Se você não tem a bênção dos pais, tchau para esse relacionamento. Versículo 63, a gente encontra Isaac esperando por sua futura esposa, só que ele não estava curtindo a vida doidado, ele não estava nas baladas com os amigos, ele não, a palavra de Deus fala que ele estava orando. Isaac estava orando, um exemplo de um homem de Deus que quer ser direcionado na sua vida sentimental pelo Senhor, é sinal de um homem ou de uma mulher que ora pela sua vida sentimental. Lá em 93, eu ouvi uma irmã orando, Deus abençoa meu esposo, abençoa meus filhos, abençoa a escola dos meus filhos. Eu olhava e falava, essa menina é doida, ela não tem nem namorada, já está orando pelo esposo, é louca, essa menina tem um parafuso na cabeça, como é que pode um negócio desse? Aí o bonito aqui foi falar com o pastor, né? Pastor, eu acho que a menina está doida, porque ela está orando pelo marido, pelos filhos, a menina não tem nem namorado, pastor, eu acho que ela ficou doida. Não, Darlene, ela está declarando a bênção naquilo que ela vai receber. Falei, opa, esse negócio é bom. É começar antes, vida de oração. Ele estava buscando no Senhor. Com certeza Isaac falava, Deus, não deixa que a mulher seja feia não. Se for tudo bem, mas que seja pelo menos uma mulher trabalhadeira, que seja temente ao Senhor. E aí às vezes você não, Deus, eu quero é beijar na boca, eu preciso ter uma namorada, eu preciso ter uma namorada, eu não aguento mais. Daqui uns dias vão me multar por água parada na boca, vai dar mosquito de dengue. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Espera no Senhor, faz igual Davi, vai orar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Você está com pressa? Calma. No momento certo as coisas vão acontecer. Quando você menos esperar, as coisas irão acontecer. Eu conheci a pastora Juliana, né? E por causa disso eu pedi para os adolescentes ficar no aniversário de já uma então ex-namorada minha, e quem a levou para o aniversário também já era ex-namorado dela. Que coisa mais esquisita do que isso, que maneira doida de se conhecer, mas era o propósito de Deus. Uma semana depois a gente estava no aniversário, eu me despedi dela 7 vezes, e quem disse que eu consegui ir embora?
Eu falava tchau e quem disse que eu conseguia ir embora, irmão? Era a mulher mais linda que tinha naquele lugar. Eu não conseguia ir embora, eu queria estar perto dela, né? E depois nós começamos a conversar e nós participávamos de um mesmo grupo familiar, ou seja, nós estávamos envolvidos na obra do Senhor e começamos a nos conhecer. Isso foi em agosto e fomos nos conhecendo durante 3 meses. Em outubro eu a pedi em namoro. Falei, você quer namorar comigo? Ela quer. Eu falei, mas peraí, eu quero namorar para casar. Ela, eu também. Então começamos a namorar, convivendo, participando ainda do grupo familiar, ia para a igreja junto, marcava de ir na igreja. Um dia chega na igreja, passadinho lá conversando com ela, eu chego com a planta, peguei na mão dela e falei, tchau, irmão. Ou seja, já guardando aquilo que o Senhor tinha separado para mim, mas não deixamos de ir na igreja. Nós só, no meu caso, com o consentimento do nosso pastor, eu me afastei da liderança de grupo quando chegou próximo do casamento. Os pais dela moravam em outra cidade, então a gente que teve que organizar muita coisa. Mas as nossas atividades na igreja continuaram. A nossa vida na igreja continuou. A nossa comunhão continuou. E sempre sendo acompanhados, nunca ficando sozinho. E no versículo 65, terminando essa parte do namoro, um comportamento que foi praticamente esquecido hoje. Você vai ler e você vai ver que Rebeca pergunta para o servo, quem é aquele? É Isaac, filho do meu senhor. Opa, então peraí. Ela pega o véu e se cobre. A moça toma o véu e se cobre. Isso traz 2 comparações. Primeiro, essa vai para as irmãs, tá? As moças estão esquecendo de se cobrirem. Ao contrário, estão se mostrando cada dia mais para os rapazes. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer conquistar um homem de Deus para ter como seu marido, você não precisa mostrar o seu corpo para ele. Se você quer conquistar um príncipe de Deus para você, comece a agir como uma princesa do Senhor. Somente uma princesa vai conquistar um príncipe de Deus. Não tem como, você não tem necessidade, você não tem chamado para ser vitrine, exposta para todo mundo ver. Pelo contrário, faça como Rebeca, cubra-se. Não estou falando que você vai ter que usar uma burca não, mas vista decentemente. Guarde-se. Outra coisa, cobrir com o véu mostra também a pureza da intimidade. Rapaz nenhum tem que encontrar a sua intimidade não, moça. Somente o seu esposo. Aquela moça, ela cobre o seu rosto com véu, porque era um costume da época, ainda é o costume em algumas sociedades, que a solteira tem que cobrir o rosto. Aquilo ali, ela está cobrindo a sua intimidade. E hoje o que nós vemos, o mundo falando é ao contrário. Não, o sexo tem que acontecer, porque vai que casa e não dá certo, e não encaixa, não acontece bem. Então tem que ter o sexo antes do casamento. Isso é mentira do diabo, isso é engodo de Satanás para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Se o rapaz vive falando para você assim, não, meu bem, eu te amo, nós estamos pensando em casamento, isso vai acontecer mesmo, o que tem? O que tem? Manda ele vazar, manda ele cair fora. É laço do diabo para você, minha irmã. Se ele fala assim, se você me ama, prova para mim que você me ama, vamos fazer sexo. Então tá bom, se você quer que eu prove que eu te amo fazendo sexo com você, é você que vai provar que me ama sem fazer sexo comigo. Minha irmã, começa a se valorizar, começa a bater pesado. E deixa eu falar uma coisa, o rapaz começou, nos adolescentes eu falo, quando a gente prega fora, eu falo sobre isso, o rapaz começou a te alisar demais, mete a mão na cara dele, fala, rapaz, você me respeita, eu não sou essas vagabundas que você vê na rua não, eu sou mulher de Deus, eu sou princesa do Senhor. O que é isso, pastor? É uma vez só que você fizer isso, nunca mais ele põe a mão no você. A primeira vez que ele engraçar você, não me meter a mão, né? Falar, me respeita, rapaz. Você está achando que eu sou o quê? Nunca mais ele vai se atrever, a não ser que ele seja burro demais. E da mesma maneira, rapazes, se a mulher começa com gracinha demais, vira para ela e fala assim, minha filha, acho que você está enganada, viu? Se você está acostumada com isso, vaza, porque eu não quero esse tipo de coisa não. Pastor, eu não vou dar conta de segurar não. Vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, eu vou falar algo aqui que a gente fala para os meninos. A gente aprendeu com o pastor Dedé. Sabe o que eu vou orar
para vocês, eu falo isso para os adolescentes, mas para os jovens também, para você solteiro. A hora que você começar com intimidade no seu namoro, eu vou pedir para Deus, a hora que você fechar o olho, te dar uma visão do pastor Darley nu na sua frente. E ele pegou um discípulo dele que aconteceu isso, ele estava lá na maior intimidade, ele ligou, pastor de Deus, aconteceu, o que foi? Estava no maior bem bom com a minha namorada, de repente, eu tive uma visão do Senhor nu na minha frente. Glória a Deus, que visão do inferno. Mas deixa eu falar uma coisa, guarda a sua intimidade para depois do casamento. Esse é o propósito de Deus. Ainda que a gente não veja na Bíblia falando sobre namoro, entenda, namoro é tempo de você se conhecer, é tempo de você descobrir os segredos um do outro. Namora. Eu, por exemplo, eu cometi um erro no namoro que é irremediável, eu vou pagar por esse erro o resto da vida. Um dia a pastora Juliana chega lá em casa, eu estava fazendo um creme de pêssego. Sabe quantos copos de creme de pêssego eu fiz? 1. E bebi sozinho, não dei para ela. Até hoje ela reclama disso. Mas deixa eu falar, é errado demais. Namoro é tempo de compartilhar. Compartilhar o suco, o creme, o sanduíche, a carne na churrascaria, a conta, tá? É tempo de compartilhar, é tempo de conhecer, é tempo de amadurecer, é tempo de você descobrir em oração se realmente é esse o propósito de Deus para você. Porque nós já vimos casais que namoram e está indo tudo bem. Aí vai fazer o curso de noivos. E lá são confrontados. E descobrem que esse não é o propósito de Deus ainda. Nós tivemos um casal que foi fazer o curso de noivos, cancelou o casamento. Foi casar quase 1 ano e meio depois. E graças a Deus estão bem. Mas se tivessem casado na época que queria, tinha sido um desastre. Então você que está namorando, pensa em casar, a igreja oferece um curso de noivos. Então não deixa de fazer, queridos. Porque você vai aprender muita coisa que você precisa aprender para entrar num casamento. Idade para namorar. Todo mundo me pergunta isso. Pastor, que idade que é para namorar? Vamos adotar o padrão de Isaac, 40 anos. Mas como não dá? Pais, deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível você falar assim, meu filho não vai se apaixonar antes dos 18. Minha filha não vai se apaixonar antes dos 20. Mentira. Seu filho já está com 14, 15, já está apaixonado. Qual que é a solução? O que eu vou fazer? Você vai conversar com seu filho, você vai ensinar que não é hora, você vai ensinar que o momento é para estudar. Apaixonar é errado? Não, não é errado. É sinal que a vida está fluindo dentro do seu filho, dentro da sua filha. Mas ele precisa entender que existem prioridades a serem seguidas. E aí eu falo, um menino de 15 anos vai namorar, ótimo, quem é que vai pagar as despesas do cinema, do sorvete, do pit dog? Ah não, meu pai me dá dinheiro, então tudo bem, a menina vai estar namorando com ele, mas de tabela vai estar namorando com o pai, porque é o pai que está pagando, o menino não trabalha. Da mesma maneira a menina. Então precisa haver um equilíbrio nisso aí. Nós não queremos aqui falar, tem que ser depois dos 20, depois dos 18, mas que haja, primeira coisa, a maturidade emocional, intelectual e, acima de tudo, a maturidade espiritual. Se o seu filho não está maduro nesses 3 aspectos, ele não está preparado para namorar. Por mais que você tenha condições, fala, não, mas eu vou ter o maior prazer de dar dinheiro para o meu filho ir no cinema com a namorada. A questão não é financeira, a questão é emocional, a questão é sentimental, a questão é espiritual. Porque se o seu filho não está preparado espiritualmente para entrar no namoro, você pode ter certeza que ele está preparado espiritualmente para cair no pecado. Então, fica esse recado aí. Porque ninguém namora, não, eu vou namorar por esporte. Não. Por mais que você fale assim, não, eu sou novo, é meu primeiro namoro, todo mundo pensa um dia em se casar. Todo mundo quer namorar para casar. E o casamento, ele não vai aparecer pronto na sua vida. Ele vai ser construído. O alicerce do seu casamento, ele vai ser feito onde? No namoro. É ali que ele vai ser realizado. É ali que o seu casamento vai ser construído. A cada dia vai ser colocado um tijolo. Agora, preste atenção. É uma construção maravilhosa.
De vez em quando vai acontecer ali de um tijolo quebrar? Pode acontecer. Você tem uma massa, né? Você tem um cimento maravilhoso para colocar ali, que chama o Espírito Santo de Deus. Como eu falei, 50% dos adolescentes que estavam em quinta-feira são filhos de pais separados. Sabe por quê? Porque não tiveram a oportunidade de, na hora do sufoco, na hora do problema, virar e falar: Espírito Santo de Deus, vem cá, nós precisamos aqui agora, urgente, da sua intervenção. E por isso que nós temos visto casamentos acabarem. Por quê? Porque na hora do desespero, na hora do problema, não estão buscando a direção de Deus. Não buscaram a direção de Deus lá no namoro, agora na hora do problema conjugal também não busca a direção de Deus, não busca o socorro de Deus. Por isso que dá o divórcio, por isso que acaba casamento, infelizmente, até dentro da igreja. Há uma separação no que diz respeito a casamento, quando se fala de Estado e igreja. Eu tenho dito o seguinte, até pelo que a gente tem estudado, e sexta-feira na rádio, mesmo falando sobre divórcio, o Dr. Juscelino estava lá, parou com todo um aspecto legal do divórcio, com leis, e a gente precisa entender isso. E eu falo o seguinte, que a igreja, entendo o que eu vou falar, juridicamente falando, a igreja não tem poder de casamento, juridicamente falando. O casamento civil, ele é um contrato entre o Estado e duas pessoas, tradicionalmente com o objetivo de constituir família. Esse é o aspecto do casamento civil, é o aspecto jurídico. A definição varia historicamente e entre culturas, mas até há pouco tempo, na maioria dos países, era uma união socialmente sancionada entre um homem e uma mulher, com ou sem filhos, mediante comunhão de vida e de bens. No Brasil foi instituído em 1890 e é regulamentado pelo Código Civil. É um contrato bilateral e solene realizado entre as partes com o intuito de constituir família com a completa comunhão de vida. Ninguém que vai num cartório para se casar fala que casou sem saber disso aqui. Primeiro porque tem toda a proclama que o cartório vai fazer para verificar se a pessoa é solteira ou divorciada, viúva. Porque quem é casado no civil não pode casar com outra pessoa, é crime aqui no Brasil, em alguns países isso não é crime. Mas tem todo esse aspecto jurídico, e por isso que eu falo que a igreja não tem o poder de casamento, juridicamente falando. Esse papel cabe ao Estado, cabe ao cartório. Então, você que está namorando, você que está noivo aí, né, e ainda não deu entrada no seu casamento civil, você vai passar por isso, vai ter toda essa investigação a seu respeito. E na verdade, lá no cartório, é um contrato. No casamento civil, existe então a assinatura desse contrato, existem os termos legais que regem um casamento civil. E quando se fala de termos legais, no Brasil, acho que uns 10 ou 15 anos, se tiver algum advogado aí que lembrar, o Juscelino tinha me falado isso, mas eu não lembro o ano certo, que o adultério deixou de ser crime. O adultério hoje não é crime, mas a poligamia é crime. Então, homem e mulher só se casa uma vez. Para se casar de novo, só depois do falecimento de um dos cônjuges ou do divórcio. No casamento, então, o papel da igreja é o de abençoar uma união realizada no casamento, no cartório, através do casamento civil. A igreja não tem poderes para casamento, esse poder é dado ao Estado. A igreja, no casamento que nós fazemos aqui, é o casamento religioso. Existe o casamento religioso com efeito civil, onde o cartório libera o documento e a igreja faz, então, as duas cerimônias aqui. O casamento religioso, ele é uma celebração e ministração das bênçãos que estabelece a formação de uma família, tendo como padrão bíblico a união de um homem e de uma mulher. Por que eu falei isso? Preste atenção, queridos. Você está vendo aí na mídia, todos os dias, a luta que está, já foi liberado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas a Bíblia estabelece a união de um homem e de uma mulher como princípio básico de fundamentação de uma família. E nós, enquanto igreja, Catedral da Família, nós acreditamos nesta palavra, nós seguimos essa palavra e não vamos desviar o foco desta palavra. Se a Bíblia diz para mim e para você que família é estabelecida na união de um homem e de uma mulher,
você pode ter certeza que esta igreja não vai desviar do que a Bíblia fala, e vai continuar lutando sempre para que se cumpra a palavra de Deus quando se diz respeito a casamento. Não existe família fundamentada no casamento de pessoas do mesmo sexo. Não existe condição de haver uma família psicologicamente, emocionalmente correta e saudável, a não ser na fundamentação bíblica da união de um homem e de uma mulher. Não existe. Aí a luta fala, não, mas eles podem adotar crianças. Então vamos lá. Eu e você, nós nascemos através da concepção sexual de nossos pais. E por que eles querem adotar? A pastora Juliana falou um negócio essa semana que é esquisito, mas, por que eles não ficam tentando lá até um dia se procriarem? Nunca vai acontecer, porque não é o padrão de Deus para mim e para você, não é o padrão de Deus para o homem e para a mulher. O padrão de Deus para a família é a união de um homem e de uma mulher que conceberão filhos. É claro, a Bíblia ainda nos dá, nós temos base bíblica para a adoção. Nós temos casais que enfrentam a esterilidade. Nesse caso, o Senhor nos dá base bíblica. Moisés era filho adotivo, Jesus, por parte de pai, era filho adotivo, e a Bíblia nos trata como sendo feitos filhos por adoção. Então, se um casal enfrenta a esterilidade, eles podem sim, até biblicamente, adotar uma criança, mas família sempre foi, e para essa igreja sempre continuará sendo fundamentada na união entre um homem e uma mulher, e nós não vamos abrir mão disso em nome de Jesus, queridos. Nós não podemos abrir mão disso. Nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos nos colocar em posição de aquilo que nós defendemos. Se você começar a, não, mas isso é normal, isso está acontecendo muito, a igreja uma hora vai ter que aceitar isso. Queridos, preste atenção, uma coisa é respeitar os homossexuais, os gays, lésbicas, simpatizantes. Uma coisa é respeitar essas pessoas, é amar essas pessoas. Agora, aceitar aquilo que eles estão querendo empurrar para a igreja, isso nós não podemos. Amar o homossexual, a lésbica, é obrigação minha e sua. É obrigação minha e sua levarmos a palavra de Deus para eles. Nós devemos sim amar essas pessoas. Agora, aceitar que eles venham querer contrair matrimônio dentro da casa do Senhor, porque não se assustem, está muito próximo das igrejas enfrentarem problemas seríssimos em relação a isso, porque graças a Deus a igreja tem se posicionado contrária, e você tem acompanhado na mídia aí o tanto que isso tem dado problema, e não pense você que isso está perto de acabar. Nós não chegamos nem no meio da história ainda, mas em nome do Senhor Jesus a palavra de Deus vai prevalecer, a vontade do Senhor vai prevalecer. Casamento, biblicamente, é entre um homem e uma mulher. Homem e mulher formam um casal. Homem e homem, mulher e mulher formam dupla. Casal é homem e mulher. Amém? Quantos casados nós temos aí? Glória a Deus. Queridos, um outro tópico da nossa lição, já partindo para o encerramento dela, que a lição trata, é sobre o divórcio. E isso é um assunto que, quando se fala, é algo que dá um frio na espinha, um mal-estar, mas a igreja também precisa se posicionar em relação a esse assunto. A igreja precisa prevenir, a igreja precisa ensinar sobre isso, porque muito se tem falado, e eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes sobre isso por projeto Recomeçar, e nós encontramos irmãos e irmãs que são massacrados, vieram de outras igrejas, massacrados emocionalmente, porque ouviram o seguinte, que se você divorciou, você nunca mais vai poder se casar. Sabe o que é isso? Se você se divorciou, nunca mais você vai poder ser feliz de novo. Agora, nós precisamos entender o que é o divórcio, os aspectos que envolvem o divórcio e o que a palavra de Deus diz a respeito de divórcio. Primeira coisa que eu quero deixar para vocês, o apóstolo Paulo,
Porque todo mundo fala, porque o apóstolo Paulo ensina sobre o divórcio. O apóstolo Paulo não ensina sobre o divórcio. A palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele não está ensinando sobre o divórcio, ele está comentando sobre o divórcio. Porque o apóstolo Paulo fala assim, mando, não eu, mas o Senhor. O que ele está querendo dizer? Que aquilo ali não é um mandamento dele, que não é ele que está ensinando. Ele está falando sobre as palavras que Jesus falou. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro para você, Paulo não criou um ensinamento sobre o divórcio. Ele comentou as palavras de Jesus. O que Paulo também faz um comentário, e aí sim ele já parte para o ensino. É que quando um homem ou uma mulher crente é casado com um descrente, e aquele descrente quer se separar, quer se divorciar, então que lhe dê a carta de divórcio, que lhe permita que ele ou ela vá embora. Esse é o primeiro aspecto que eu quero deixar para vocês, porque acontece uma confusão muito grande. Não, porque Paulo ensinou que não pode divorciar. Não, ele comentou sobre o que Jesus havia ensinado de não haver o divórcio. Amém? Até aqui tudo tranquilo? Ok, o que é que nós vemos também, queridos? Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor odeia o divórcio. Pastor, divórcio é pecado? É pecado, porque se o Senhor odeia, ele só odeia aquilo que é pecado. A palavra de Deus estabelece o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. É quando Jesus fala, Mateus capítulo 19, versículo 6. Só que Deus sabe que uma relação conjugal entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas completamente diferentes, ela vai sim sofrer alguns possíveis danos no meio da caminhada. Por isso que ele fala lá em Malaquias 2,16, eu, Senhor, odeio o divórcio. Mas ele compreende que eu e você somos homens, mulheres, que podem sim desagradar um ao outro. Jesus, ele é questionado pelos fariseus, e ele é ali interrogado, por quê? Ele estava fazendo muitos milagres, ele estava mudando muita maneira de se pensar, maneira de agir, mas uma coisa Jesus não fez, Jesus não veio para mudar a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Abre sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24. Nós vamos começar com esse texto, a parte do divórcio, para que você entenda as questões históricas disso aí. Do versículo de 1 a 4 diz assim: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Saindo da sua casa, se for, e se casar com outro homem, e esse último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e lhe despedir de sua casa, ou se o último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Esse é o grande momento que gera a polêmica na conversa com Jesus, porque eles pegam exatamente esse texto de Moisés, que é tido como lei para o povo judeu. Então Moisés estabelece uma lei, que seria a lei para o divórcio. Agora, vamos entender o contexto histórico desta passagem, que Jesus fala para aquelas pessoas o seguinte, que Moisés permitiu por causa da dureza de coração. E olha como que foi estabelecida essa lei. Quando homens tomaram uma mulher, se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, e por nela achar coisa feia. Traduzindo, queridos,
Um dia o marido acorda, vê aquela mulher descabelada, aquele bafão de onça, que é o trem mais esquisito na frente dele, e a hora que ele sai da tenda, ele vê uma de cabelo arrumadinho, cheirosa, bem arrumada. Ele olha para um lado, olha para o outro, fala: essa daqui já deixou o arroz queimar 2 vezes, essa daqui está mais nova, bem arrumada, cheirosa, eu vou ficar com essa daqui. E ele ia lá, tomava aquela mulher também por esposa, e não mandava essa daqui embora. Ou seja, essa daqui, que era a primeira esposa, ela ficava condenada a ficar de lado, e ela jamais poderia se envolver com outro homem, porque ela ainda estava casada. Se ela se envolvesse com outro homem, ela era pega como adúltera, ela ia morrer apedrejada. Então Moisés, para proteger a mulher, para estabelecer aqui um direito de proteção à mulher, o que ele faz? Que o homem tem que dar a carta de repúdio, a carta de divórcio. Isso permitiria que a mulher pudesse se casar novamente. Agora, aqui, nesta passagem, Moisés não está falando de adultério, Moisés não está falando de imoralidade sexual. Aqui o que ele está falando é: se o marido não quer mais a mulher, quer casar com outra, então que dê carta de divórcio. Daqui para frente, até o momento que Jesus tem essa conversa com os fariseus e com os seus discípulos, o que acontece é o seguinte: que o povo judeu, o homem, estava dilacerando praticamente a mulher, emocionalmente falando. Ele simplesmente, ele não queimou o arroz, passou a roupa mal passada, usando os termos dos nossos dias, ele dispensava a mulher, ele não estava nem aí. Isso aqui então vem colocar uma proteção para a mulher. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, o que ele pergunta para ela? Mulher, onde está o teu marido? E ela responde: não tenho marido, Senhor. E aí ele novamente: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5. E aí todo mundo fala: porque aquela mulher lá era uma prostituta. Não, ela não era uma mulher prostituta. Aquela mulher, ela tinha 5 cartas de divórcio. Porque se ela fosse prostituta, Jesus não teria usado com ela a expressão marido. E a expressão, e o que tem não é teu, é porque ela ainda não tinha legalmente, no direito judaico, se casado com aquele homem. Mas aquela mulher não era prostituta, ela tinha 5 cartas de divórcio. No mínimo, ela era uma péssima esposa, mas ela não era prostituta. Agora, Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer uma diferença. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite, ou em algumas expressões de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Jesus agora estabelece um critério, Jesus agora estabelece um ponto-chave para que haja um divórcio: a prostituição, a imoralidade sexual. Agora, muita atenção nessa palavra. Essa versão, eu fiz questão de pegar essa versão que é a corrigida, que ela é uma das versões do português mais antigas que tem. Ela traz a palavra repudiada. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Muita atenção nisso que eu quero explicar para vocês. Em outras versões você vai encontrar com a mulher divorciada. Pastor, existe diferença? Existe, e grande. Em 1761 foi feita a primeira versão da Bíblia King James, e nessa versão foi escrito divorciada ao invés de repudiada. Até então a palavra tratada aqui era repudiada. A palavra repudiada significa deixada, abandonada, largada.
aquele que repudiar a sua mulher, ou seja, aquele que deixar a sua mulher e fazer com que ela se una a outro, faz com que ela cometa adultério. A mulher repudiada, ela é simplesmente a mulher separada. O casamento não foi dissolvido, o casamento não foi anulado. Ainda existe o compromisso legal de um casamento. Agora, em 1761, na King James, aparece então a expressão divórcio. De lá para frente, há então uma controvérsia, um desentendimento nas duas expressões. E eu inclusive fui atrás e falei, peraí, o divórcio é a anulação de casamento, é a dissolução do casamento civil. Existem algumas regras jurídicas para que haja a dissolução do casamento. Nós, enquanto igreja, Catedral da Família, enquanto tiver um fiozinho, ou um átomo de esperança de um casamento ser restaurado, nós estamos lutando por ele. E graças a Deus, nós temos visto casamentos, fala assim, não, esse não tem mais jeito. E a gente vai, e de repente está indo tudo bem. Porque nós cremos nesta palavra, que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Nós lutamos para que isso aconteça. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Você acha que a mulher, ou o homem, ele precisa aguentar o resto da vida ser traído pelo seu cônjuge? Você acha que a mulher precisa aguentar o resto da vida o seu esposo ter um amante, a sua esposa ter um amante? Você acha que a mulher é obrigada a aguentar o resto da vida apanhar do marido? Você acha que o homem é obrigado o resto da vida a ser humilhado pela esposa? Nós não achamos. Agora, enquanto tiver oportunidade de fazer 1, 2, 10, 20 vezes um PCE, ser acompanhado aqui toda semana, queridos, e eu já atendi um casal, e eu falo isso porque hoje também é testemunho deles, que o marido na mulher. E aí às vezes você vai aconselhar um irmão desse, vai falar, irmão, você não pode fazer isso. Não, é numa hora dessa que nós temos que confrontar os dois. E graças a Deus aquele casal foi restaurado, aquele casal está vivendo bem. Nós acompanhamos um outro casal que estava namorando. Meu irmão, como é que está? Está tudo bem. Minha irmã, e aí? Não, a separação saiu, mas o divórcio não. Então você está em adultério. Você não está divorciada, você está separada. E eles terminaram o namoro. Sabe o que aconteceu? O rapaz está bem casado hoje, aquela moça voltou para o seu marido, estão vivendo bem, graças a Deus. Então a palavra precisa ser entendida. Existe uma diferença entre mulher repudiada e mulher divorciada. É claro que o contexto histórico em que foi escrito, ele é mais específico para a mulher, mas da mesma maneira, aquela que se casar com um homem repudiado, ou seja, que se separado, está em adultério. O homem que casar com a mulher repudiada, adultério. Pastor, e o homem que se casar com a mulher que está divorciada, está em adultério? Não. Por quê? Porque o divórcio anulou o casamento. Por isso que a nossa igreja investe em projetos como o Projeto Recomeçar, para que haja não casamento. Esse não é o objetivo maior, não é o tópico central desse ministério. É para que haja cura, para que haja restauração, para que haja comunhão entre essas pessoas que lá fora, queridos, são humilhadas, sofrem preconceitos dentro de outras igrejas, mas chegam aqui na Catedral da Família, encontram amparo, amparo numa igreja, amparo na palavra de Deus. É isso que essas pessoas precisam. Então, entenda que Jesus, quando faz isso, ele estabelece um critério. Agora, quando se fala de infidelidade, não diz respeito somente à infidelidade sexual, o adultério em si, mas quantas maneiras nós poderíamos relatar aqui de infidelidade? Quantas maneiras que nós temos de sermos infiéis ao nosso cônjuge? Porque nós prometemos no altar, prometo te honrar, te respeitar, e faz aquele monte de votos. Quando eu e você deixamos de cumprir um daqueles votos no nosso casamento, nós estamos sendo infiéis aos votos que nós fazemos. Por isso nós temos que lutar todo dia para restaurar o nosso casamento. Então, até aqui, ficou claro a diferença do que Moisés falou e do que Jesus falou? Alguém tem alguma dúvida dessa separação? Moisés libera então a carta de divórcio para que a mulher pudesse casar novamente. Jesus, ele mantém
a carta de divórcio. Ele não aboliu a carta de divórcio, ele agora coloca um critério. E estabelece também que aquele que casar com a mulher abandonada, ou seja, apenas separada, esse sim estará em adultério. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que o Senhor tem sim um propósito de abençoar o homem e a mulher divorciada. Por isso que nós mantemos uma estrutura como o Projeto Recomeçar. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. E aí eu tenho que voltar. O divórcio é um pedaço horrível. Quando se vive o divórcio dentro da igreja, então, é pior ainda. Porque quando tem um homem ou uma mulher que vem já divorciado, eu não conhecia a palavra, eu não era crente, com certeza foi doloroso, foi traumático. Agora, quando nós estamos dentro da igreja, conhecemos a palavra de Deus e ocorre um divórcio, não é mais ou menos traumático, mas para a igreja o sofrimento é ainda maior. Por quê? Porque nós estamos percebendo um casal que conhece a palavra se divorciando. Sabe o que vai acontecer, queridos? No mínimo, um dos dois sai da igreja. É impossível falar, não, mas divorciou e está os dois firmão na mesma igreja. Eu, particularmente, não conheço nenhum caso. Nenhum caso. Agora, a ferida maior ainda no divórcio, além do casal, além dessa separação do corpo de Cristo, dessa briga que há, a ferida maior ela vai ficar por conta dos filhos. Filhos de um casal divorciado são os que mais sofrem. Nós vemos, e hoje, em 2010, o presidente Lula, acho que a expressão correta é essa, sancionou uma lei, que agora a alienação parental, ou seja, você colocar o seu filho contra o pai, ou o pai colocar o filho contra a mãe, é crime. Então, meu irmão, eu não vou pedir para que você levante a mão, mas se você é divorciado, pense nos seus filhos. Não fique jogando seus filhos contra o seu ex-cônjuge. Isso agora é crime. O seu próprio filho, ele tem o direito legal de formular uma queixa contra você. Isso é considerado crime, tá? Agora, entenda, você que passou pelo divórcio e que tem os seus filhos precisam ser curados. Os seus filhos precisam ser amados. Você que é filho de pais separados, de pais divorciados, nós falamos sobre isso quinta-feira. Eu falei que quinta-feira eu não preguei para os adolescentes, quinta-feira eu preguei para os filhos. Nós, enquanto filhos, você enquanto filho de pais separados, você é um canal de bênção de Deus na vida do seu pai, na vida da sua mãe. Ainda que não haja mais a possibilidade da restauração de um relacionamento conjugal, você como filho precisa ser um abençoador do seu pai, um abençoador da sua mãe. Porque o que nós estamos vendo são pessoas se perdendo no meio da vida por causa do divórcio. Perdem o casamento, perdem a estrutura emocional e perdem a sua comunhão com Deus. E a igreja tem se levantado nesses dias para pregar, claro, contra o divórcio, para pregar a favor da restauração de um casamento, mas também para ministrar a palavra de Deus no que diz respeito. Você que é divorciado, que é divorciada, meu irmão, o Senhor tem um plano para que você seja feliz mais uma vez. Não desista. Agora, sabe o que você precisa fazer? Você precisa aceitar essa situação que você está vivendo. Pastor, eu sou divorciado, mas eu não venho no projeto Recomeçar. Está errado. Você precisa estar no meio desse projeto. Você precisa estar fazendo parte dessa estrutura da igreja. Pastor, mas eu não estou pensando em casar de novo, não. E ninguém está falando para você pensar em casar de novo. Você vir para o projeto Recomeçar não significa que agora eu estou aqui, vão me arrumar um marido, vão me arrumar uma esposa de novo. Se você vem com esse propósito, o seu foco está errado, o seu objetivo está errado. O objetivo é que você seja abençoado, que você seja ministrado através da palavra de Deus, para que você tenha comunhão, que você seja ensinado e que você possa testemunhar também com outros irmãos e irmãs que vivem a mesma realidade que você.
Então, eu quero aqui, hoje o presbítero Leomar não está aí, a Célia estava por aí, né? Cadê a Célia? A Célia, irmã do pastor Salmo, está lá no fundo. Depois, se você quiser maiores informações, você vai procurar a Célia, tá? Célia, eu sou divorciado, eu sou divorciada, não tenho vindo ao projeto Recomeçar. Como que funciona? Tem a Célia, tem a Cristina, né? E nós temos visto realmente homens serem abençoados, mulheres sendo abençoadas. Sexta-feira levamos lá o pastor Milton na rádio, que também deu um belíssimo testemunho lá. Então, esse é o nosso objetivo, abençoar a sua vida. Se você experimentou o divórcio, nós temos a certeza que não foi fácil, mas nós temos também a certeza de que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Amém? Concluindo então, queridos, namoro, casamento e divórcio. Os três têm uma ligação. Se você começa um namoro errado, se você começa um casamento errado, você vai terminar esse casamento de forma errada, através do divórcio. O desejo do nosso coração, para você que é solteiro, busque a direção de Deus. Busque fazer a vontade do Senhor na sua vida, que é ter um namoro com princípios éticos, como um homem, como mulher de Deus, para que ele venha culminar num casamento abençoado, para que você tenha um casamento guardado pelo Senhor. Você que é casado, essa semana eu fiquei sabendo de casal que falou que está assim, por um fio. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu casamento está em risco, não fique sozinho. Procure um de nós, pastores, pastoras. Nós estamos aqui, queridos, para te ajudar, para caminhar junto com você. Não espere o problema chegar numa proporção que não tem mais volta. Busque ajuda hoje. Procure um dos pastores, fala, pastor, meu casamento está por um fio. Se o senhor não me ajudar, eu separo. Nós temos a certeza que em nome de Jesus que o seu casamento será restaurado. Nós estamos aqui para lutar com você para que isso aconteça. Se você experimentou a dor do divórcio, que o Senhor possa te restabelecer como um homem, como uma mulher feliz novamente. Pastor, divórcio é pecado, mas tem perdão? Tem perdão sim. Tá? Se você sofreu o divórcio, foi causador de divórcio, mas se arrependeu, o Senhor te perdoou. Se você foi vítima do divórcio, você também errou, mas o Senhor te perdoou. Então viva conforme a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. E qualquer coisa estamos aí à disposição para conversar, para atender os irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus, pastor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site
www.catedraldafamilia.com.br.